Estima-se que no Brasil há mais de 200 mil pessoas em situação de rua. Em Minas, seriam cerca de 20 mil. O que o Judiciário faz e pode fazer para minimizar essa realidade injusta e também perversa? Os direitos fundamentais da pessoa humana são garantidos a essa população, uma das mais vulneráveis? Quais são os efeitos da pandemia sobre eles? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Laílson Baeta Neves, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e um dos representantes do tribunal no programa Rua do Respeito, que é destinado a essa população em situação de rua. Doutor Laílson, obrigado mais uma vez por nos receber aqui dessa entrevista. É um prazer falar com o senhor. Prazer é meu cumprimento a você, meu cumprimento a todos os telespectadores, todos os colegas que, porventura, vierem assistir esse áudio. Muito obrigado pelo convite. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube, envie suas sugestões e também as suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Laílson, essas pessoas são incontáveis, né? Embora busque-se esse cadastro, digamos assim, porque são invisíveis para a sociedade. A sociedade não quer enxergá-las. Na pandemia também isso ocorre? Orion, você usou a palavra-chave, invisibilidade. Este é um dos grandes problemas que nós temos com relação a essa população que está na rua a total desamparo, não é? É um dos maiores ataques à dignidade humana, que é essa invisibilidade, não é? São pessoas que nós insistimos em não ver, não é? E, veja bem, agora, com a pandemia, além deles estarem desamparados, eles estão provocando um certo receio, até aquelas pessoas que costumam assistir, parar, às vezes, para dar uma atenção a um morador de rua, porque tem medo de ser contaminado por eles, porque eles estão expostos a todo tipo de intempérie e de contato, né? Então, é uma situação difícil e grave. Será que eles sabem, por exemplo, por que o comércio andou fechado? Por que as pessoas, ou boa parte delas, estão usando máscaras? Informação eles não têm também, né? Olha, Orion, eu tenho visto alguns com umas máscaras muito maltratadas, mas eu tenho visto alguns moradores de rua de máscara, né? Ontem, inclusive, eu fui abordado, ele estava de máscara, foi abordado por quando eu estava fazendo uma caminhada, ele estava de máscara. Mas o que a gente não sabe é se eles conseguem manter o nível de higienização dessas máscaras. Eles sabem, porque eles estão na rua e não sei se eles sabem exatamente o que está acontecendo, mas eles sabem que tem um problema, porque muitos estão de máscara, e eles ficam ali em torno daqueles comércios, daqueles estabelecimentos, para que possam obter algum tipo de assistência, e eles, então, naturalmente perceberam que alguma coisa ocorreu. Eles não são inteiramente desinformados, é claro que eles não têm um nível de informação que muita gente, mas você se surpreende com a inteligência, com a criatividade, com a capacidade de alguns deles, sabe? Entendi. Doutor Laílson, como é que o judiciário lida com esse grave problema social? Porque o judiciário tem aquela máxima, aquela situação de sua natureza, né, de só agir quando é provocado. Mas, nesse caso, requer um outro tipo de iniciativa, de atitude, né? Não o Judiciário Mineiro tem sobre isso algum projeto? Como é que ele vai às ruas? O Judiciário Mineiro, ele evidentemente não se envolve como órgão judicante assim na linha de frente, porque, como você mesmo colocou, como órgão judicante, ele tem que esperar a provocação. Mas ele tem o programa de voluntariado, que leva que alguns magistrados, né, alguns magistrados abnegados, né, eu estou falando dos outros, meus colegas, não eu sou talvez o menorzinho de todos, os outros prestam um serviço muito melhor do que eu nessa área, mas voluntários que comparecem e que reúnem com essas entidades para promover entendimentos a fim de prestar o melhor, não vou dizer a palavra socorro, mas o melhor suporte a essa população. Tem muitos programas em andamento aí. Um dos programas que eu me referi aqui no início, na abertura do programa, é o Rua do Respeito. O que vem a ser exatamente isso? Como é que ele funciona?
o Rua do Respeito é um programa que admite todos os programas em prol dos moradores de rua. Quer dizer, é uma estrutura de pessoas com mais diversas vertentes, pessoas e instituições que desenvolvem os seus programas e interagem, né? A principal função da Rua do Respeito, e aí é que talvez o judiciário haja melhor, seja na interação entre essas instituições para que possam prestar um melhor atendimento a essa população. O senhor falou da questão da visibilidade, né? Por que é importante que essa população seja vista, seja reconhecida? É o reconhecimento do problema social, da dignidade deles, da cidadania? Por onde que passa essa visibilidade? Por tudo isso. Nós precisamos entender que eles são como nós, ou seja, o nosso próximo, não é? É como vamos dizer assim, como a parábola do samaritano, né? Você passa ali, você vê o camarada caído. Quem é o próximo daquele? Aquele que olha para ele e que vê que ele é um ser humano igual a ele e que precisa ser assistido, que ele precisa ter uma oportunidade, que ele precisa ser ouvido, não é? Que ele precisa ser socorrido nas suas dores, coisa que nós, Orion, às vezes, nós aqui no cotidiano, você precisa, às vezes, de um amigo para conversar, eu preciso, precisamos da esposa, precisamos do filho, precisamos do pai, precisamos do irmão. Eles também precisam, né? Eles precisam de uma compreensão para situações, que eles estão ali pelas mais diversas situações. Não é uma situação só, não. Tem várias situações. Várias razões, né? Inclusive, assim, várias razões. Com a crise econômica até agravou mais, né? Porque... Muito mais. De casa, né? Muito mais, velho. Muito mais. Agravou muito mais. Então, você imagina, né? Tanto agravou, porque grande parte da população foi deslocada para a rua por conta da crise, como também aquelas pessoas muitas que davam assistência, pararam de dar por situações financeiras e por meio de contaminação. Então, agravou muito mais. É preciso que eles sejam reconhecidos como ser humano, como cidadão, como membro da sociedade, como nosso igual, como nosso irmão. Isso é necessário. A propósito disso, doutor Lailson, os direitos fundamentais da pessoa humana são garantidos a essa população? Como que chegam até eles? Olha, a forma correta de se chegar a essa população, de lhe assegurar direitos, são através das políticas públicas, que eu não preciso dizer, não estou aqui sendo político ao dizer isso, basta olhar, tem sido insuficiente, né, em todos os setores. Então, é preciso que sejam desenvolvidas políticas públicas para dar assistência a essa população, em vários níveis, tanto dando condição para que aquele cidadão que não é um morador de rua, que não é que não está nas ruas, que não está em situação de rua, não venha para a rua, como também de permitir que aquele que se encontra na rua receba assistência correspondente à sua necessidade, né, para que ele possa retornar. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos essa compreensão. Agora, isso a parte das políticas públicas. O judiciário, voltando um pouco mais para o nosso lado aqui, né, porque, afinal de contas, vamos falar da nossa casa um pouco, ele tem uma função de resistência. Não é? Ele é o Estado que protege o cidadão do próprio Estado. Porque, muitas vezes, né, dentro do Estado, nós temos interesses conflitantes. Existem aqueles que têm uma política um pouco agressiva com relação à população de rua. E é para isso que o Judiciário está aqui, para isso que outros órgãos estão aqui, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para acionar o Judiciário, para que aquela ação estatal, aquela ação individual, não venha contra os direitos fundamentais postos na Constituição, e, por mais ainda, contra os direitos humanos postos nos tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário e é obrigado a cumprir. Uhum. E, ao contrário do reconhecimento desses direitos e falta de políticas públicas, né, o que se vê, normalmente, são que eles sofrem agressões diárias, né, racistas, rejeição aos pobres. Né? São esses os principais problemas deles? Eles têm tantos problemas que é até difícil para mim falar quais são os principais. Esses com certeza, estão elencados entre eles. Não é? Mas só do cidadão
está sob uma marquise, né? Quando faz sol, ele sofre todo o calor do sol. Quando chove, como choveu agora, essas tempestades, eles sofrem com aquela chuva. Não tem uma condição, uma roupa, nem uma vestimenta digna, não é? E ainda tem o preconceito daquele que estava inserido, ainda tem o preconceito dos órgãos públicos, que começam a vê-los como ameaça e, às vezes, até praticam agressão contra eles. Né? E essa violência não é só de pessoas, né? Até do poder público mesmo, como o senhor falou. É do poder público mesmo. Recentemente, agora em São Paulo, até aqui em Belo Horizonte também, estavam colocando pedras debaixo dos viadutos para que eles não ficassem ali. Né? É uma agressão também contra eles. Né? Olha para você ver que coisa absurda. O poder público não lhes dá condição de habitabilidade. E quando eu falo habitar, eu não estou falando só colocar um teto, eu falo uma moradia digna, condição de alimentar, de vestir, saneamento básico, tudo. E eles tiram a única coisa que lhes sobra, que é uma marquise, que é um elevado para ele poder ficar ali debaixo. Não lhe oferece nada, ainda ele quer tirar ainda. Quer dizer, isso quer proteger o viaduto, né? Quer proteger o viaduto. Né? O que é isso? As prefeituras devem gastar até muito dinheiro com essas iniciativas, essa falta de política pública, com recolhimento de pertences dos moradores, que quase que não tem nada. O que eles recolhem nas ruas, né? Querem recolher esses pertences dele, quer dizer, mais uma agressão, e o custo dessas medidas aí poderiam com certeza dar bolsa moradia para essas pessoas por muito tempo. No entanto, fazem exatamente o contrário, né? Você imagina que absurdo, olha. Como você mesmo colocou, além de gastar para tirar o que eles têm, sem lhes oferecer nada, vamos falar a verdade. Se você é um cidadão, que eu sei que você é um homem de coração de ouro, passa e vê alguém com a necessidade, você fala assim, olha, eu não tenho como dar uma casa, uma moradia para aquele cidadão ali, mas vou dar pelo menos uma coberta. Aí você vai lá e leva um cobertor. Ora, quem conhece o mínimo de direito sabe que você, como proprietário, podia usar, gozar e dispor. E dispôs ao entregar para o morador de rua, que passou a ser o proprietário. Agora, eu quero saber o seguinte, com que autoridade está o poder público tomando a propriedade dele? Por que não vai tomar a propriedade dos outros? Dos outros ele não quer tomar, porque ele tem medo. Mas de um pobre morador de rua, ele pega um cobertor e leva embora e deixa ele no frio. E a propriedade dele, é direito de propriedade. Desculpa se você fala um pouco indignado, mas é porque... Não, entendeu? É de indignar mesmo. Agora, doutor Lailson, veja bem, o fato também de permitir que aquele morador, aquela pessoa, aquela população de rua viva debaixo do viaduto também não é uma solução. Né? Não. Até porque a solução é preciso conhecer a realidade dessas pessoas, porque muitos não querem sair muitos não querem sair das ruas. Não querem sair da rua por uma série de situações, e aí é que você tem que fazer uma investigação, um estudo com base científica, e desenvolver políticas com base nesses estudos para levar, para reinserir essas pessoas sem o uso da violência, dando oportunidades, dando opções. E aí nós chegamos naquela questão das causas, né, que levaram essas pessoas para as ruas. Falamos de crise econômica, tem problemas familiares, tem uma série, até problemas de saúde mesmo, né? Saúde mental, às vezes. Quer dizer, qual que seria, assim, a primeira medida para poder, então, seria reunir informações e ouvir essas pessoas antes de tomar qualquer iniciativa? Seria a primeira coisa a fazer é justamente desenvolver estudos com base técnica e científica e começar a fazer o estudo de cada um e para que os órgãos de assistência sociais do poder público, seja municipal, estadual e federal, poder desenvolver métodos em conjunto para poder atender devidamente essas pessoas. Isso está na Constituição. Das informações disponíveis, e as que o senhor tem também aí, dá para traçar assim, um perfil dessa população, que o que me chama muita atenção é que existe ali mais uma manifestação de racismo explícito, a maioria é negra. E também, curiosamente, são muitos homens, quer dizer, as mulheres são mais apegadas à família. Como é que o senhor avalia isso? Olha, isso vem da nossa estrutura social, né? A nossa
falha a estrutura social. Veja bem, o que acontece? O Brasil é um país que se desenvolveu, não sei se as pessoas já se deram conta disso, com base no sistema escravocrata. O Brasil tem mais tempo de escravidão, de submissão do negro, do que do período pós-libertação dos escravos, que não foi tão libertação assim, né? Na verdade, nós sabemos que não, e que teve um período logo após a abolição, que foi muito mais cruel, tá certo? Agora, o que ocorre? Durante um bom período do patriarcalismo, a responsabilidade do homem para com relação à família sempre foi muito grande, né? Quer dizer, ele que seria o arrimo de família. Essas pessoas que começaram saindo das fazendas, das casas por causa da abolição, eles foram os primeiros habitantes, né, das praças, das ruas, e muitos morreram, inclusive, agredidos pela força pública, espancados, porque estavam dormindo num banco de praça, ou aqui ou ali. Alguns levaram, os que conseguiram 15 anos para conseguir uma camisa, obviamente não conseguiam trabalho, então viviam ali, e realmente, durante muito tempo, também numa atitude machista de submissão, as mulheres eram mais acolhidas não para protegê-las, mas para submetê-las, entendeu? Então, com isso, a população de rua masculina, né, de quem se teme, o burguês, ele teme mais o homem do que a mulher. Só falar um aspecto ele pensa que o homem pode explodir com mulher. Um aspecto interessante, gostaria de esclarecesse um pouco mais para a gente a respeito da abolição da escravatura. Quer dizer, o fim dessa injustiça social trouxe ainda mais problemas para os negros no país? Claro. Olha o que acontece. Quando quando terminou a escravidão, e quando eu falo terminou, eu quero que entenda que esse terminou tem entre aspas, porque aí começou um outro tipo. Né? Oficialmente. Né? Eles dizem que o Brasil foi o último país do mundo, não foi o último, mas foi um dos últimos. Né? Não precisa ficar ninguém orgulhoso por causa disso. E aí vieram para substituir, para trabalhar nas terras, nas fazendas, os imigrantes. Os imigrantes que chegaram, nossos antepassados, inclusive os meus, eles tinham já alguma técnica laborativa, não é? Seja no campo, seja nas construções. E quando eles viram que eles iam para substituir os escravos, o que eles fizeram? É uma coisa muito comum, infelizmente. Em vez de você se unir ao oprimido, você fala, opa, aquele ali está no andar de baixo. E eles falaram assim, eu não quero ser confundido com ex-escravo. Eu sou europeu, eu sou branco e eu sou um trabalhador livre. E aí eles empurraram mais ainda os negros para lá. E os negros sofreram mais ainda com isso, não é? Porque o descendente de italiano, de alemão e que vieram de outros lugares não queriam ser confundidos com ex-escravos. Eles falaram, não quero ser comparado a um descendente de escravo africano, né? Que, na verdade, não eram descendentes de escravos, eram homens e mulheres que viviam na África, que foram capturados e submetidos a uma situação de servidão, entendeu? Por isso é que eles sofreram mais ainda na pós-escravidão. Não sei se foi claro. Doutor Lance, estamos na reta final do nosso programa, muito interessante, mas o tempo é curto. Gostaria agora que o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para a nossa audiência, por favor. Orion, tendo em vista até a identidade com o assunto, eu estou indicando um livro, o autor é o Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Vou aproximar um pouco aqui da câmera, não sei se está pegando bem aí, para vocês poderem ter uma visão do livro. Esse livro é um livro muito interessante, eu estudei por ocasião tanto do mestrado quanto do doutorado. Ele fala sobre esse preconceito que nós temos com a utilização dos regionalismos, digamos assim, da forma de falar do nordestino, da pessoa do interior de Minas e tudo, que contribui muito para o afastamento, né, e o desconhecimento do outro. Então, é um livro que eu recomendo, acho que
advogados, magistrados. Aliás, acho que todo mundo deveria ler, mas nós com maior atenção até, sabe? E tudo. Até para você, porque você não precisa ser uma pessoa que comunica muito bem, mas até para comunicadores como você, seria interessante essa leitura, viu? Muito boa. Boa indicação, com certeza, vou aproveitá-la. Eu conversei aqui com o desembargador Laílson Baeta Neves, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre a situação da população que vive nas ruas, os direitos dele e o papel do poder público, a responsabilidade do poder público, em especial aí do Poder Judiciário. Doutor Laílson, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor. Sou eu que agradeço, muito obrigado a todos. É você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa quantas vezes quiser nos canais da Amages, no YouTube, nas redes sociais e também no próprio site da associação. Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.